É impossível contar a história da polícia e da segurança pública do Rio de Janeiro sem citar certos personagens importantes. Um deles, certamente, é o histórico policial Milton Lecoq de Oliveira. Lecoq, durante anos, foi um dos policiais mais respeitados e temidos daquela cidade e do Brasil. E sua trajetória e triste fim vai causar transformações profundas na força policial fluminense. Hoje vamos contar a história do policial Milton Lecoq. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Estou aqui com vocês para contar mais essa história. É a história do dia, certo? A gente já falou de vários policiais famosos da história do Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente nunca citou o policial, nunca falou do policial mais famoso. É o vídeo que a gente vai falar do policial mais famoso, que eu acredito que seja o Milton Lecoq. Beleza? O Perpétuo de Freitas a gente já fez, mas o Milton Lecoq aí é um cara que faltou falar. A gente demorou muito para conseguir fontes e referências dele, mas a gente encontrou livros e reportagens das antigas e conseguiu fazer um catadão aí para construir a história e a trajetória desse personagem muito importante da história da segurança pública do Rio de Janeiro. Antes de propriamente pro vídeo contar a vida inteira do personagem, eu peço o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para conseguir levar o nosso vídeo para frente aí também. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, para conhecer o nosso personagem de hoje, a gente vai ter que voltar um pouco lá para os anos 20, por 1920. Milton Lecoq de Oliveira nasceu na cidade de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, nesse ano, 1920. Milton Lecoq cresceu em Sapucaia e se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro para trabalhar na Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Essa polícia tinha algumas diferenças da PM de hoje. Ela não era tão vasta e o tipo de divisão entre os oficiais e praças ainda não era totalmente formalizado. A gente poderia considerar já que ela era Polícia Militar, mas ela tem outras nuances e outras características, particularidades que não é igual à PM de hoje. Mas em pouco tempo, Milton acabou se destacando na polícia e ele é contratado para atuar na Polícia Especial, se liga nisso. Na época, a Polícia Especial era uma espécie de tropa de elite de Polícia Federal. Lembrando que a gente não tinha Polícia Federal ainda. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês o que era a Polícia Especial, porque isso vai ser importante para vocês entenderem a história do Milton Lecoq. Além da Polícia Especial, de vocês entenderem o que era, vamos entender um pouco melhor o trabalho dela. Seguinte, a capital do Brasil, pessoal, antes de ser Brasília, ficava dentro do Rio de Janeiro. Era conhecido como Distrito Federal da Guanabara. Isso é antes da construção e da mudança para Brasília. O Distrito Federal, então, ficava em pleno Rio de Janeiro, em frente ao litoral, numa área bastante populosa entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Na época, pessoal, a região sudeste e principalmente a área do litoral era responsável por cerca de 50% da população brasileira. Então tinha muita gente perto do Distrito Federal ali no Rio de Janeiro. O Distrito Federal, vocês sabem, né, pessoal? É uma cidade que cuida da organização do país, onde fica o ente federativo que a gente chama de União. Pense que quando a capital mudou para Brasília, uma das ideias dos governantes, o JK que mandou fazer lá, o Juscelino Kubitschek, era evitar distúrbios e manifestações da população. Tipo assim, galera, dentro de uma região que tem muita gente, que é muito fácil chegar lá no Rio, ter acesso ao Rio de Janeiro, ou ter acesso por mar, fica mais fácil da população ir fazer manifestações e tá todo dia na porta do lugar. Quando você leva o bagulho para Brasília, lá na época do meio do nada, né, que não tinha muita coisa lá, fica muito mais difícil para você fazer manifestações, porque a área do litoral onde tem mais gente fica muito demorado para chegar lá, 15, 16 horas, às vezes era muito mais. Vamos voltar agora para 1937. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe civil-militar e institui uma ditadura no Brasil, que os historiadores denominam como ditadura do Estado Novo. Com a ditadura instalada, o Getúlio Vargas precisou criar uma espécie de polícia federal que pudesse investigar e evitar distúrbios, atentados e outras ações que pudessem ameaçar o governo varguista. Todo ditador, ele vai ter uma polícia extremamente truculenta, polícia extremamente especializada em evitar que ele seja derrubado ou que ele seja questionado do que ele está fazendo. Então, nessa época foi formada a Polícia Especial. Gregório Fortunato, que era o braço direito do Getúlio Vargas, conhecido como o Anjo Negro, foi responsável por recrutar os homens que ele achava que dariam bons policiais federais ou especiais. Aliás, pessoal, nós temos um vídeo sobre a história do Gregório Fortunato aqui, um baita de um personagem sinistro da história brasileira, sinistro mesmo. Vale a pena conferir, esse cara é muito sinistro. O maluco tinha quase 2 metros de altura, era bom de tiro e fazia qualquer coisa
pelo presidente Vargas. Até bicheiro, banqueiro do jogo do bicho, tinha medo de falar com o cara, irmão. E a ordem do Gregório para a polícia especial era bem clara: vocês vão defender o governo do Vargas a qualquer custo, e a qualquer custo mesmo. E foi ali, com a polícia especial e fazendo parte da linha de frente, que Milton Lecoq passa a se destacar como um grande policial. Aliás, uma parada interessante é que o Milton Lecoq era um pouco diferente dos homens recrutados para a polícia especial da época. O físico dele era de um cara magro e alto, e a maioria da polícia especial era cheia de cara musculoso. Mas dizem que Milton Lecoq era um dos caras mais corajosos que a corporação tinha, e tinha características de liderança fora do normal. Milton se destacou em uma patrulha chamada Esquadrão Motorizado, EM, em que o policial da polícia especial fazia suas rondas e investigações em cima de uma moto. Bom, enfim, galera, em abril de 1960, Brasília foi inaugurada, e já no final dos anos 50, o Distrito Federal e a burocracia estatal foi toda mudada para a nova capital. O Rio de Janeiro ficou meio desorganizado burocraticamente e começou a faltar um controle maior do estado ali no próprio estado do Rio, né? Tipo, os caras vão embora daqui com a capital inteira, levam boa parte do dinheiro e poder político, e a gente precisa se virar por aqui. Nessa época, parte da polícia especial vira a polícia civil do Rio de Janeiro. E Milton Lecoq é um dos caras que migra da polícia especial para a polícia civil. E é lá na polícia civil do Rio de Janeiro que o Milton Lecoq ganhou o apelido de Gringo. Lecoq passa então a ser chefe de um grupo de policiais formado por Cartola, Jacaré e Hélio Vigio. Galera, o Hélio Vigio, nós já contamos a história dele aqui pra vocês. Ele virou o maior caçador de sequestradores da história do Rio anos mais tarde. Mas ele era da equipe de Milton Lecoq e admirava muito o Milton como policial. O Milton, galera, tinha uma característica que ele não gostava de dar entrevista pra mídia e dizia que os jornais deturpavam o trabalho policial. Ele também acreditava em prisão de criminoso, tá? Ele acreditava nisso. Mas criminoso que era recuperável. Outros que ele julgava que não era recuperável, ele era bem categórico no que deveria fazer com o cara. E vocês sabem o que os caras faziam com o cara que eles julgavam que era irrecuperável, né? Eu não preciso ficar falando aqui. O cara ia comer capim pela raiz e os caras exterminavam o maluco. Milton Lecoq, galera, chegou a trabalhar com outro policial pesado lá no Rio de Janeiro chamado Perpétuo de Freitas, que já contamos histórias aqui várias vezes. Perpétuo era um policial que também era muito admirado, mas fazia uma polícia bem mais legalista do que o Lecoq. Os dois chegaram a trabalhar juntos em parcerias, mas em determinado momento, no início dos anos 60, eles se separaram em um projeto de polícia diferente um do outro. Estavam ali dois projetos muito distintos e bem definidos de polícia no Rio de Janeiro. Uma mais legalista, com o Perpétuo de Freitas, e a outra mais puxada para a mantenedura da ordem a qualquer preço. O Zuenir Ventura, no livro Cidade Partida, que a gente indica para vocês esse livro, é muito bom, e vale a pena ler ele e conhecer, diz que o Perpétuo de Freitas se orgulhava de prender sem dar tiros, e o Milton Lecoq se orgulhava de dizer que era necessário primeiro atirar e depois perguntar. Ó, vamos lá tentar entender melhor isso. Tanto o Milton Lecoq quanto o Perpétuo de Freitas, eles habitavam o imaginário policial da época e das pessoas. Eles eram dois policiais padrão que as pessoas observavam e tinha como direcionamento tanto o cara que queria entrar na polícia para ter uma atitude um pouco mais violenta, quanto o cara que queria entrar na polícia para ter uma atitude mais legalista, certo? Então, Perpétuo de Freitas e o Milton Lecoq acabaram sendo os dois policiais que os caras olhavam e falavam: não, os caras é dois policial brabo mesmo, cada um tem seu jeito de agir, seu jeito de fazer justiça, de organizar a mantenedura da ordem, e eles são muito respeitados aqui. O pessoal, e não se esqueça, tá? Ajuda a gente no Apoia-se, beleza? Vou dar só um tequinho aqui para falar desse negócio. Ajuda a gente no Apoia-se, a partir de R$2 vocês podem nos ajudar, vocês colocam o QR Code aí na tela, tá? A câmera aí, vai lá no Apoia-se, se cadastra, ajuda a gente com 2 contos pra gente fazer um financiamento coletivo para não depender só do algoritmo aqui. Então, se possível, né? Deixa aí os R$2 de ajuda. Vocês podem ajudar de 2 a 50 ou até mais, mas a partir de R$10 que vocês ajudam mensalmente, vocês vão estar aí recebendo várias recompensas, e a partir de R$50 vocês vão participar de um grupo de estudo dirigido por nós aqui do canal e também participar de uma live com a gente, beleza, mano? Eu espero que vocês possam nos ajudar. Caso não consiga no apoio, se conseguir mandar algum Pix e tal, o QR Code do Pix também tá na tela. Vocês podem mandar qualquer valor acima de R$1 que aceita no Pix, até o quanto vocês quiserem e puderem. Caso não puder, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal.
Beleza, galera? Bom, voltando no vídeo, enquanto o Perpétuo de Freitas desmantelou uma quadrilha que roubou milhões de um trem pagador e colocou na cadeia um cara chamado Tião Galinha, o que deixou ele muito famoso, o Perpétuo muito famoso, porque o Tião Galinha era um dos caras mais procurados na época do Rio de Janeiro, o Milton Lecoq, já como delegado, organizou e chefiou a mega operação que colocou fim à vida de Mineirinho, um bandido que ficou famoso na história do Rio de Janeiro. Tião Galinha e Mineirinho eram os dois criminosos mais procurados no Rio de Janeiro no início dos anos 60. Tião foi preso por Perpétuo, sem Perpétuo ter dado um tiro, e Mineirinho perdeu a vida para o grupo de Milton Lecoq tomando uma penca de tiros. Os dois policiais ficaram muito famosos por essas operações. Mineirinho virou personagem até de obra da Clarice Lispector, da escritora famosa, né? E o Tião Galinha virou até personagem de filme. Daqui pra frente, vocês já devem conhecer um pouco da história, tá? Mas vamos entrar nos detalhes aqui pro vídeo ficar mais completo para vocês. Milton Lecoq, galera, em determinada época, ali em meados dos anos 60, foi avisado por um informante que havia um bandido pé de chinelo roubando taxistas e apontadores do Jogo do Bicho. Na época, vários policiais já mantinham relação com o Jogo do Bicho e davam cobertura e faziam favor para os caras quando era possível. Eu não tô falando que o Milton Lecoq fazia isso, até porque não ficou provado, mas quando os caras avisaram que ele estava assaltando taxistas e bicheiros, o Milton Lecoq resolveu dar um jeito na coisa. Esse cara que andava assaltando os bicheiros e os taxistas pelos lados de Vila Isabel chamava Manuel Moreira, mas ele também era conhecido pelo apelido de Cara de Cavalo. Nós temos um vídeo aqui contando a história dele em detalhes para vocês entenderem, tá bom? Vou deixar no card. O fato, galera, é que o Milton Lecoq reuniu um grupo de policiais e foi atrás para pegar o Cara de Cavalo no flagrante, e prendeu, passou fogo nele. Porém, por ironia do destino, quando eles estavam preparando o flagrante, houve uma troca de tiros e Milton Lecoq foi atingido e acabou perdendo a vida. Até hoje, galera, não se sabe muito bem quem tirou a vida do Lecoq. Há gente que jura de pé juntos que foi um policial que deu o tiro e pegou no Lecoq, e outros que insistem que foi mesmo o Cara de Cavalo que atirou nele. Mas o que importa aqui pra gente é que conta que a morte foi colocada. E a morte foi colocada na conta do Cara de Cavalo. Rapaziada, o falecimento do Milton Lecoq foi um divisor de águas na polícia do Rio de Janeiro, como se fosse Moisés ali abrindo o Mar Vermelho. Mais de 10 mil pessoas participaram do velório de Milton Lecoq. A maioria absoluta era de membros de forças policiais tanto do Rio de Janeiro e até de fora do estado. Os caras mandaram fazer faixa com dizeres assim: o falecimento de Lecoq custará caro, você será vingado, meu amigo. Além dessas faixas, um sentimento de revolta terrível tomou conta de boa parte da polícia fluminense. E a partir dali, a polícia nunca mais foi a mesma no Rio de Janeiro, tá? Ela mudou completamente. Se não tão completamente, mas ela alterou bastante a sua forma de agir. Galera, o Cara de Cavalo foi encontrado e recebeu mais de 50 disparos. Antes de encontrar o bandido, Perpétuo de Freitas faleceu na mão de um policial. É toda uma treta aí que a gente não vai entrar em detalhes, mas o Perpétuo foi caçar, ele tinha conseguido caçar o Cara de Cavalo e aprender o Cara de Cavalo, mas os policiais que queriam vingança pelo Lecoq queriam tirar a vida do Cara de Cavalo. Mas o Perpétuo falou que queria prender ele como faria com qualquer bandido. E aí deu uma treta e o Perpétuo de Freitas perdeu a vida. A gente vai deixar o vídeo do Perpétuo de Freitas para vocês entenderem melhor esses detalhes que a gente não vai entrar aqui no vídeo. Um ano depois do falecimento do Lecoq e do Cara de Cavalo, tá, foi formado a Escuderia Lecoq, com mais de 200 membros. A princípio, entre essas pessoas havia policiais, promotores, informantes e empresários. A ideia era tirarem bandido mesmo, tá? Tirar a vida de bandido mesmo. Perdi, vou pra jaula, mas só vou me entregar se a cana for dada pelo Dr. Perpétuo. Essa é uma das frases de praga de mãe. Um bandido muito conhecido nos anos 50 na cidade do Rio de Janeiro, após resolver se entregar à polícia. Perpétuo é um dos agentes mais conhecidos da história da crônica policial brasileira. O fim de sua vida marcou para sempre a história do Rio de Janeiro e das relações entre o mundo do crime e os policiais. Fala galera, tudo bem? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu venho pedir para vocês o like de vocês, tá? Que faça a inscrição no nosso canal e ative o sininho. Hoje a gente vai falar do polícia mais brabo da história do Rio de Janeiro, o cara respeitado entre bandidos, população e os próprios policiais. Perpétuo de Freitas é um divisor de águas na história da polícia carioca. Então vamos nessa? Edu, roda a vinheta.
Perpétuo de Freitas foi um temido detetive da Polícia Civil na Cidade Maravilhosa. Alto, forte, Perpétuo era conhecido como Índio ou cacique. Policial das antigas, ele tinha algumas práticas que iam além da violência. Perpétuo era um cara duro, disciplinado, mas fazia várias ações para tentar tirar os foras da lei do mundo do crime. Muito versátil e contraditório, suas ações iam desde arrumar emprego para um cidadão sair do crime a tirar a vida de pessoas a sangue frio, como faziam outros policiais da época. Perpétuo era da época que a polícia fluminense instituiu a sinistra lei 10/1. O que era essa lei 10/1, pessoal? A fita funcionava assim. Se o policial perdesse a vida para algum bandido, 10 foras da lei eram executados para servir de exemplo e mostrar aos ladrões a pesada punição da infração das regras. Os foras da lei eram poupados se entregassem quem tinha tirado a vida do policial. O Perpétuo de Freitas, ele tinha um parceiro chamado detetive Milton Lecoq, também um policial bastante respeitado, tá? E os dois andavam pela cidade do Rio de Janeiro conhecendo todo tipo de fora da lei e comunidade. Os caras entravam em qualquer lugar, tanto o Perpétuo quanto o Milton Lecoq. Mas, naquela época, também não haviam bandidos segurando armas de grosso calibre, tá? Esse tipo de arma de grosso calibre, ele só veio aparecer nos morros cariocas no final dos anos 80, com a chegada do PO e do CV, tá? Organização criminosa. Perpétuo e Milton Lecoq resolviam crimes e trabalhavam a partir do Código das Ruas, uma espécie de lei paralela que gerenciava a convivência do submundo, dos ladrões e dos policiais. Vocês podem conhecer um pouquinho melhor dessas histórias no livro O Mundo do Crime, A Ordem pelo Avesso, de um sociólogo chamado José Ricardo Ramalho. É bom fazer essa divulgação científica dessa grande obra aí. Bom, galera, o Perpétuo era respeitado no mundo do crime, pois, como diziam seus adversários, abre aspas, era um homem de uma palavra só. Tudo que Perpétuo dizia, ele cumpria, seja para o bem ou seja para o mal. O policial entendia que o preço da palavra e de não mentir em meio ao mundo criminoso e policial era o mais acertado a se fazer. Essa espécie de ética levavam bandidos e policiais a confiarem no trabalho do detetive e a temerem sua fúria em caso de descumprimento de acordos. Ninguém, mas ninguém mesmo, galera, tinha coragem de descumprir um acordo com o Lecoq ou com o Perpétuo de Freitas, certo? Quando o Perpétuo dizia para um ladrão que ele sairia preso e não que tirariam a vida dele, ele nem colocava algema, ele conduzia o meliante com as mãos no ombro do cara, mas garantia que ninguém encostaria o dedo no vagabundo. O Tira também sustentava uma longa lista de arapongas, gansos, uma espécie de informante, tá? E favores também que ele cobrava de várias pessoas. Foi Perpétuo que instituiu a lei que impunha o fim dos tapas na cara em presos. Ele dizia assim, ó, abre aspas, nunca esqueçam que quem bate esquece, mas um homem que apanhou na cara sempre vai querer uma vingança. E isso não é bom para ninguém. Fecha aspas. O Perpétuo fazia o estilo policial bom. Disparava tiros apenas quando descumpriu o acordo. Porém, Perpétuo entrou em crise existencial quando ele passou a conviver com certos policiais que começaram a adotar o extermínio de foras da lei como prática policial, né? Conhecidos como Polícia Mineira, seus rivais, na própria instituição que ele trabalhava, passaram a boicotar o seu trabalho. Um parênteses agora, um pouquinho, para entender melhor isso daqui, tá? Vamos abrir um parênteses para entender o que é Polícia Mineira. Polícia Mineira, pessoal, vem do verbo minerar, ou seja, conseguir riquezas. A Polícia Mineira era considerada a mãe das milícias cariocas. Temos um vídeo sobre a história das milícias e vamos deixar no card falar um pouco melhor sobre isso. O Perpétuo se colocou contra a Polícia Mineira e dizia que se igualavam aos vagabundos. Pô, já que você está policiando por dinheiro, você também é vagabundo. Além de extorquir os cidadãos, a Polícia Mineira exterminava bandidos e até pessoas inocentes em troca de pagamento em dinheiro ou joias ou qualquer outra riqueza. A trajetória de Perpétuo começa a mudar quando seu parceiro Milton Lecoq perde a vida. E eu vou explicar para vocês. A história até hoje tem várias falhas e existem várias versões. A que vamos adotar aqui é a versão do Luarlindo Ernesto, que na época acompanhava o sistema policial e ele viu tudo que aconteceu de perto, tá? O Luarlindo, ele era jornalista na época. Segundo ele, um bandido chamado Cara de Cavalo era cafetão de uma mulher em uma boate. Cafetão é tipo um cara que gerenciava a prostituição. A mina se prostituía e ele ficava com o dinheiro. Ele buscava e levava essa mulher todos os dias para o meretrício. E no caminho ele parava para, sei lá, subtrair alguma coisa de alguém, conseguir um dinheiro. Ele passou a fazer esse tipo de furto, né, de roubo, com taxistas que eram amigos de policiais.
Então, os policiais armaram uma tocaia para a cara de cavalo e no meio da troca de tiros, um policial acertou o Milton Lecoq e tirou a sua vida. Só que a culpa sobrecaiu nas costas do cara de cavalo. Se vocês quiserem conhecer melhor essa história, a gente vai deixar o livro Cidade Partida do Zuenir Ventura aqui embaixo também, que foi uma das referências que a gente usou. Perpétuo, transtornado com a perda da vida do colega e como bom tira, começou a organizar ações e investigar o delito sozinho. Mas o resto da polícia carioca também se mexeu bastante. O Milton Lecoq era conhecido demais e tirar a vida do policial naquela época era um negócio muito raro. E a resposta seria muito pesada. O cara de cavalo, pessoal, sabendo que estava enrolado e com a polícia inteira do Rio de Janeiro no seu pé, mandou mensagem para Perpétuo dizendo que se entregaria se a cana fosse feita por ele, porque ele queria garantir que saísse vivo do processo, né? Perpétuo, então, foi até a favela do Esqueleto para dar a cana no cara de cavalo. Só que o cara de cavalo não apareceu, porque ele ouviu que outros policiais estariam lá para tirar a vida dele, tá? E enquanto o detetive aguardava o contato, um grupo de policiais sedentos por vingança compareceu também ao local. A informação tinha vazado. Perpétuo, então, chegou nesses policiais e falou assim, mano, vocês não foram convidados, vazem daqui, saiam fora. Meteu louco nos caras mesmo. Disse que o caso era dele e que ali ninguém ia tirar a vida de ninguém. Ele ia levar o cara preso. Nesse momento, Jorge Galante, que era um recém-incorporado à polícia, não conhecia direito o Perpétuo, resolveu enfrentar o Perpétuo de Freitas, né? Toda a polícia se assustou. Pensaram, véi, esse cara tá louco, vai meter a banca em cima do Perpétuo de Freitas. Ele vai acabar perdendo a vida, porque o cara é muito louco. Perpétuo então empurrou Jorge Galante e deu 2 tapas no peito e falou a frase: Galinho, isso é trabalho para profissional, sai daqui. Eu dei a palavra que vou prender e ele vai sair daqui comigo vivo. Tá entendendo? Fecha aspas. Galante então colocou a mão na arma e disse: não esqueça que o vento que venta lá, venta cá. Sacou da arma e disparou no peito de Perpétuo. O único disparo tombou um homem de 1,90 m de altura. Caía ali um dos maiores policiais da história do Rio. A perda da vida de Perpétuo de Freitas marcou o fim de uma era da polícia carioca e fluminense. Aí o que os policiais fizeram, pessoal? Jogaram o crime contra Perpétuo também nas costas do cara de cavalo. E o Rio de Janeiro inteiro saiu à caça do bandido, que foi encontrado em uma outra favela. Quando os policiais encontraram o cara de cavalo, deram nele mais de 50 disparos. Todo policial que estava dentro da casa onde o cara foi encontrado teve que pegar a pistola 45 que pertencia ao Milton Lecoq e descarregar no corpo do homem já sem vida. A parada era a seguinte: todo mundo tá aqui, todo mundo tá no crime. Após esses acontecimentos, foi montado no Rio de Janeiro a Escuderia Lecoq, um grupo de extermínio conhecido também como Esquadrão da Morte,